Olá, bem-vindos ao canal Consciência Projetada. Eu sou Neuvanete Duarte e nesse vídeo nós estamos trazendo o relato de experiência de quase morte da Simara Baus. Vejam, curtam, compartilhem e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Olá, Simara, bem-vinda ao canal Consciência Projetada. Estamos muito felizes que você tenha aceitado contar o seu relato aqui no nosso canal e fale agora um pouquinho de você. Nos conte um pouco sobre a sua vida. Eu que agradeço de estar aqui e de poder contribuir de alguma forma, né? Meu nome é Simara, eu sou do Paraná, eu tenho 35 anos, trabalho na área administrativa, moro sozinha, não sou casada mais. E sobre o meu relato, o que aconteceu comigo, eu estava fazendo um tratamento em 2014, um tratamento do estômago, que eu estava com problemas no estômago e minha mãe sempre aplicava injeção de vitamina B12 em mim, porque meu organismo não estava funcionando. Aí, em um desses dias, ela foi aplicar na casa dela, lá na cozinha, que eu estava ficando lá, aplicou normal, de repente eu caí. E quando eu caí, eu já estava em outro lugar. Não vi, assim, não vi quando eu caí. Minha mãe disse que eu bati a cabeça rapidamente no chão 3 vezes. Ela ainda falou assim, é igual aqueles filmes quando tá saindo o espírito da pessoa. Eu bati rapidamente 3 vezes no chão a cabeça, e ela falou que eu fiquei com os olhos abertos, assim, a boca aberta, a pupila dilatada. Ela disse que eu não respirava e que meu coração também não batia. O lugar que eu fui, que eu estava, era um lugar bem bonito, bem verde, e eu não senti o peso do meu corpo, eu não senti o mal-estar no meu estômago mais, não era frio, não era calor, era um clima bem ameno, bem bom mesmo. A grama era bem verdinha, o céu azul, bem limpo o céu, pouquinhas nuvens, e daí tinha 4 rapazes perto de uma árvore, uns 200 metros, assim, no máximo de mim, só que eles não me viram. E eles estavam com uma roupa diferente, assim, que eu nunca tinha visto, como se fosse uma blusona, assim, como se fosse uma túnica, assim, e uma calça. Eles não me viram, e eles estavam de costa, mas eles não me viram. Eu fiquei olhando aquilo lá, eu não sabia onde eu estava, não sabia onde eu estava, e eu com aquele copo de remédio na mão, que para mim era um remédio aquilo lá. Parecia um suco laranja, mas para mim que era um remédio. Fiquei lá poucos minutos, né? Aí minha mãe falou que foi questão de segundos, assim. Eu fiquei lá no chão e ela me chamando, me chamando. Aí quando eu voltei, ela falou que eu bati a cabeça de novo 3 vezes no chão, igual quando eu fiz para sair, eu voltei. E daí eu voltei dando risada, assim, sorrindo. Ainda falei para ela, por que você me chamou? Porque eu não queria voltar. Aí ela ficou, ainda ela falou assim para mim, será que ela estava zoando comigo, né? Mas como que ela ia estar se o coração não estava funcionando e não estava respirando, né? Aí eu fui pro sofá, eu sou bem ruim de dormir. Nossa, dormi tranquila, parecia ainda que eu estava sem o peso do meu corpo ainda. Fui lá dormir. Aí chegou de noite, porque isso era de dia. Chegou de noite, eu fui dormir também, só que daí eu já não estava conseguindo dormir. Aí minha mãe chegou de ponta de pé lá no escuro lá, eu falei, o que foi? Até deu um pulo, né? Porque ela falou assim, Vivi, você estava viva, porque você morreu. E ela fala até hoje que eu morri. Ela fala com toda certeza que eu fui em algum lugar e voltei. Aí depois disso eu comecei a estudar um pouco, pesquisei sobre espiritismo e tal. Aí o que mais me chamou a minha atenção é que quando eu assisti o filme Nosso Lar, que todos os espíritos assistem, né? Eu vi os rapazes com a roupa que estavam lá onde eu fui. E eu nunca tinha assistido esse filme, nunca tinha visto essa roupa. Era igualzinho, cara, o enfermeiro do André Luiz, vamos dizer assim, idêntico. Eu ainda falei pra minha mãe, cara que tava lá, gente, era igualzinho a roupa. Daí eu acreditei mais, né? Eu falei, realmente, eu acho que eu tive em algum lugar, porque não é possível, muita coincidência, né? Quando você, no momento que iniciou a experiência, você passou por algum túnel, corredor, ou você simplesmente se viu naquele lugar? Só me vi naquele lugar. A única coisa assim que eu notei também de diferente é que aparentemente atrás de mim, eu olhei assim, tinha como se fosse um barracão, não sei, alguma coisa bem grande. Agora eu não sei o que era.
como se fosse uma cobertura bem grandona, assim, eu não sei o que era, mas eu caí direto lá, assim, eu não sei como fui parar lá, na verdade. Você disse que viu 4 figuras masculinas, mas além dessas figuras masculinas, você chegou a sentir alguma outra presença, alguém do seu lado, ainda que não fosse algo que você visualizasse, você apenas sentisse? Não, não, eu só me vi naquele lugar e não vi mais nada, eu só vi o pessoal lá, esse barracão, o copo na minha mão. Então, chegando lá, eu não vi mais nada. Eu só vi os rapazes lá, eu vi que eu estava num lugar diferente, assim, não deu tempo, sabe? Eu acho que foi muito rápido. Não vi mais ninguém, só vi eles mesmo e esse barracão, que eu não sei, essa cobertura que estava atrás de mim, não vi mais nada, nem senti. Essas 4 figuras masculinas que você se refere como rapazes, eram pessoas jovens? Aparentemente, sim. Eles estavam de costas, mas eles tinham cabelo curto e eu acredito que seja jovem pela postura e pela cor do cabelo, que era escuro, sabe? Não tinha ninguém de cabelo branco, pareciam jovens, sim. É, quando você iniciou a sua experiência, você viu o seu corpo físico deitado no chão? Ou Não, em momento algum. Não vi e não sabia que eu estava desacordada. Não vi para mim que eu estava naquele lugar, naquele momento. quando você estava lá, nesse lugar tal, o seu corpo lá, você sentia o seu corpo? Você via? Não, não. Não, na verdade, eu vi o copo na minha mão. Eu via minha mão, mas eu não sentia meu corpo, assim, era como se eu não tivesse, era bem, eu estava bem, muito leve, parecia que eu não tinha o meu corpo, era muito leve, mas eu cheguei a ver o copo na minha mão, só. Quando você estava lá, você estava sentada, né? Você disse. Uhum. É, Não, não, lá quando eu cheguei, eu estava em pé, estava de pé. Quando você estava estava em de pé. pé, tinha a sensação de estar pisando na grama, ou você tinha uma sensação que você estava flutuando? Parecia que eu estava flutuando, eu não sentia meu corpo, não sentia. Simara, algumas pessoas que passam por experiências de EQM, elas relatam, naquele processo inicial da EQM, elas viram cenas do seu passado, diversas cenas. Isso aconteceu com você? Nada, 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 nada. Só fui lá e vi aquilo lá, mas não passou nada. Eu só sabia que eu estava lá, mas para mim que eu estava normal, estava viva lá. Eu estava me perguntando onde eu estava, mas não lembrei de nada assim do passado, não. Quando você estava nesse espaço, nesse lugar, você sentiu que a sua consciência diferente do tipo mais forte, mais rápida, a sensação de entender e compreender tudo? Então, eu na verdade não, porque eu não sabia muito bem onde eu estava, mas eu não sabia onde eu estava, mas parece que eu estava conformada, sabe? Eu queria ficar ali, só que eu não sabia onde eu estava. E eu me senti, assim, fora isso, normal, muito bem, mas nada além, assim. A sensação que você tinha era de compreender o que estava acontecendo? Tipo, de estar conformada em estar ali? Sim, sim, sim. Assim, por mais que eu não soubesse, no fundo eu acho que eu sabia, porque eu estava me sentindo muito bem e até hoje eu me lembro como eu me sentia e quando eu voltei eu falei para minha mãe como eu queria ter voltado. E estava muito bom. Então, eu até falei pro pessoal, assim, eu falo, nossa, se o pessoal soubesse como que é bom morrer, todo mundo, né, não ligaria de morrer. Mas eu acho que eu sabia onde eu estava, sim. Quando você estava lá, você teve a sensação de pertencimento, que algumas pessoas dizem que sentiam como se aquele lugar fosse parte daquela pessoa e a pessoa parte daquele lugar, aquela coisa da Sim, unicidade? sim, sim. Eu me senti muito bem lá. Por mais que eu não soubesse onde eu estava,
eu me senti muito bem lá. Para mim que ir lá era para eu estar, entendeu? Ir lá que eu ia ficar bem. E realmente eu fiquei bem, mas foi por pouco tempo. Em relação ao tempo e espaço, né? Porque sua mãe sabe o tempo que você permaneceu desacordada e tempo que você lá nesse lugar, assim, se a relação tempo e espaço, elas são semelhantes ou não tem nenhuma conexão? Não, pelo que minha mãe disse, foi mais rápido do que eu pensei. Para mim, eu demorei um pouco mais lá. Eu fiquei olhando, olhei para os lados, olhei para cima, olhei para trás. E minha mãe falou que foi questão de segundos, assim, que eu fiquei assim. Ela falou se eu fiquei no máximo um minuto, mas eu não fiquei um minuto. Ela falou que foi muito rápido. Ela falou assim: não daria tempo de você sonhar com nada. Igual eu falei, eu estava sonhando, né? Falou, não daria tempo de você sonhar com nada. Foi muito rápido, muito rápido. Tá. Pronto, retomando, você disse que o tempo lá pareceu muito mais tempo e aqui sua mãe disse que foram coisas de poucos minutos ou segundos. Sim, sim. Para mim, que lá eu fiquei um tempinho até razoável. Fiquei lá, fiquei olhando, fiquei encantada lá. Fiquei como se eu tivesse que ficar lá mesmo. Fiquei de boa lá. Aí minha mãe falou que eu falei, eu devo ter sonhado, né? Ela falou assim, não, porque não deu tempo, foi muito rápido. Sim, se deu um minuto, foi muita coisa. Ela falou que daí ela começou a me gritar, me chamar, me gritar, e daí eu voltei. Mas ela falou que foi muito rápido, não daria tempo de eu estar sonhando. Para mim lá não foi tão rápido assim. Eu fiquei lá um tempinho ainda. Uma outra coisa, é, lá, o lugar, ele parece, se assemelha a algum lugar aqui, porque você disse que tinha grama, céu, viu um Uhum. barracão, uma espécie de barracão. Essas coisas que você viu, elas se assemelham a alguma coisa do nosso mundo físico ou elas são diferentes? Não, é assim, barracão a gente vê em vários lugares, né? Mas daquele jeito, naquele lugar, daquela forma, não, eu acredito que eu não sei de onde é, não. Mas a grama também ali, o lugar era muito bonito. Não parece daqui, era muito verdinho, era muito claro o tempo, assim. Não é nada familiar para mim, assim, não. É bem diferente nesse quesito, sabe? Você disse que teve uma sensação de não querer voltar porque estava bom. Mas esse não querer voltar, era um não querer voltar temporário? Estava gostando, queria saber mais do lugar? Ou era um não voltar mesmo? Não queria voltar mesmo, porque eu estava me sentindo muito bem lá. E eu queria conhecer. Na verdade, para mim, assim, no meu íntimo, parece que eu já conhecia, parece que eu já sabia. Mas, assim, se eu te falar que eu sei hoje, eu não sei, mas para mim que eu já sabia. Então, para mim, eu queria ficar ali. Para mim, ali era o meu lugar, e eu estava me sentindo bem, eu não estava doente mais, e eu estava muito bem lá. E eu queria ficar lá, mas não deu. Você, é, nesse intervalo que você não queria voltar, você estava bem lá, você lembrava da sua família, da sua mãe, de ter uma vida Não, aqui? não. Na verdade, eu falo assim, de não querer voltar depois que eu voltei. Mas quando eu estava lá, eu nem pensava em ir para outro lugar, na verdade. Assim, eu não lembrava daqui. Não lembrava daqui. Para mim, que eu era de lá, apesar de eu não saber de onde, mas para mim que eu era de lá. Não lembrava de ninguém mais. Eu estava tão bem que eu não. Você você viu grama, você viu céu, você viu um barracão, mas você ouviu algum som, alguma música, pássaros, alguma coisa dessa natureza? Nada, 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 não. Nada. Não vi, não ouvi, nem vi. Pássaros, nada. Eu olhei para o céu, tudo, não vi. Não vi. Essas Era pessoas como se eu, pode continuar. era como se eu tivesse lá e como se eu tivesse e não tivesse. Eu estava vendo, mas eles não estavam me vendo, como se eu tivesse só observando ali, sabe? Parece que eu não estava. Tava e não estava. É bem estranho. É, você viu essas pessoas conversar, as Ah, 4 pessoas que você viu?
Então, aparentemente sim, porque elas estavam um pouquinho longe, não deu para ouvir nada, mas elas estavam perto, assim, como se estivessem em círculo, assim, aparentemente estavam conversando, e próximo de uma árvore, debaixo de uma árvore, de costas para mim. É, em relação à fé, religião, você é uma pessoa religiosa ou você era? Então, religiosa, assim, eu nunca fui. Frequentava a igreja, frequento às vezes. Sempre acreditei, assim, sempre acreditei que a gente não morre e morre, acaba. Sempre acreditei nisso, mas nunca tinha me aprofundado. Mas eu frequento e às vezes eu vou com a minha mãe na igreja evangélica, que, que na verdade não acredita em nada disso, né, de ir voltar. Então, eu acreditava que morria e não ia para. Não acabava, mas eu não sabia desse negócio de ir e voltar, eu não acreditava nisso. Essa experiência que você viveu, ela tem alguma conexão com a sua religião em algum ponto? A única, assim, a coisa que agora eu estudo espiritismo, outras coisas, né? Mas na época, e pastos verdejantes, assim, o que eles falam, né? Só isso. Porque, na verdade, eles acreditam que, na minha religião que eu estava, eles acreditavam que você morre, fica lá esperando até voltar para o juízo final e tal, né? Então, não tem muito a ver, só lá dos passos verdejantes, mas não tinha muito a ver, não. Agora, após a experiência, você acredita em vida após a morte, ou seja, em continuidade? Com certeza, com certeza. Além disso, né, que foi muita coincidência isso não existir, né? Muita coincidência. Na casa da minha mãe acontece muitas coisas assim, sobrenatural, que ela mesma, como evangélica, até ela acredita nisso. E ela mesma acredita que eu fui e voltei. Então, não tem como não acreditar depois disso, não. A sua experiência, ela lhe trouxe uma compreensão melhor acerca da existência e sobre a razão de estarmos aqui? Sim, com certeza, que daí eu comecei a estudar. Para mim, que a gente está aqui para cumprir alguma missão, que a gente aceitou vir para evoluir, e que, com certeza, quando a gente desencarna ou morre, vai para algum lugar, né? Eu fui para um lugar bom, deve ter lugar ruim também, né? Mas eu não sei por qual motivo eu fui lá, e não sei por qual motivo eu fui também e vi as pessoas. Talvez seja para eu estudar um pouco sobre isso mais, né? Não sei. Os seus sentidos, eles mudaram após a experiência? Você passou a sentir alguma sensação que você não sentia antes? Premonição, sensibilidade? Sim, sim. Às vezes eu faço coisas assim que eu não sei porque eu tô fazendo, mas eu faço. Igual eu me separei, né, em 2019 para 2020. Aí meu ex-marido, eu tinha um carro e estava no nome dele, e eu peguei e falei, vamos lá para a gente passar para o meu nome. E ele não queria ir de jeito nenhum. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim, a gente vai. Eu fui lá buscar ele no trabalho dele, eu falei, eu tenho que ir. Eu estava até meio sem grana, mas eu fui. Busquei, levei e tudo mais. A gente trocou e eu assinei, e ele assinou. Depois de 3 dias ele sofreu um acidente. E nesse dia que eu fui com ele para assinar, eu chorava tanto que eu pedia para ele tomar cuidado. E eu não sabia por que eu estava pedindo para ele tomar cuidado. E eu pedia muito para ele tomar cuidado. E ele até riu da minha cara, na verdade. Hoje em dia, depois de quase 2 anos, ele está numa cama, vegetando. Ele sofreu um acidente, perdeu metade do cérebro. E daí eu falo assim, 3 dias depois. Eu acho que eu. E às vezes eu falo assim, eu falo o estereótipo da pessoa, você estava com fulano, tal, 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 sem saber. E às vezes acontece. E eu sinto muito, se a pessoa é boa, se não é. Sempre eu falo, eu tenho amigas minhas assim que falam brincando que eu sou a bruxinha, elas me chamam de bruxinha porque eu pressinto muitas coisas assim, mas sem saber muito, não é igual as pessoas falam, eu sei tal coisa, vai acontecer tal coisa. Eu pressinto, mas eu não sei como e não sei por quê. Isso
é um fato novo na sua vida? Existia e se intensificou mais da experiência? Ou foi mesmo a experiência? Eu sempre fui um pouco sensível, assim, em relação a pessoas, né? Mas depois disso, bem mais. Para mim, foi mais. Para mim, que ficou bem mais forte isso daí, viu? Com muita coisa. Os fenômenos paranormais que você disse que acontecem na casa da sua mãe, eles já Uhum. aconteciam ou passaram a acontecer depois pela experiência? Não, já aconteciam, não com tanta frequência, mas aconteciam. E depois da experiência, parece que daí não era só eu que via. Meu ex viu, minha mãe viu, um monte de gente viu na casa da minha mãe. Eu tenho um primo meu que se der dinheiro para ele, ele não posa lá com medo. Depois parece que piorou a situação, sabe? Mas a gente até acostumou já. Do ponto de vista da experiência para a sua vida após a experiência, você sente que a experiência mudou a sua vida? Mudou bastante. Mudou na questão de compreensão também, assim, ah, saber também tudo que eu penso faz parte, vibra a favor ou contra. Meu pai também desencarnou e se eu não acreditasse nisso, eu acho que eu teria ficado doente até. E daí mudou, nesse quesito mudou para melhor, né? Para eu acreditar e para eu aprender mais. Então a sua concepção acerca da morte, ela mudou. Você tinha Mudou. medo da morte? Assim, eu não, na verdade, nunca ficava pensando muito, sabe? Nunca pensava muito. Eu tinha medo das pessoas morrerem. Eu tinha medo das pessoas morrerem, as pessoas que eu gosto. Mas agora, assim, é lógico que a gente sente falta, mas a gente sabe que não acabou ali, que a pessoa não tá morta, que tem que mandar energia boa, que a pessoa tá viva, a pessoa, na minha concepção, né? A pessoa tá viva, a pessoa tá em outro lugar lá. E a gente tem que mandar coisa boa, não pode ficar sofrendo, porque um dia a gente também vai, né? Mas eu não pensava assim. Nossa, se eu pensasse que meu pai ia morrer, nossa, me dava um piripaque. Algumas pessoas que passam por essas experiências, elas dizem que ficam com uma sensação de que ficou uma porta aberta, um portal. Se a passagem entre esse mundo e o mundo em que elas estiveram ficasse meio que aberta. Você tem essa sensação? Eu acredito que sim. Tanto que eu sonhei para mim que eu fui, né, lá onde meu pai estava, porque um amigo meu falou assim, teu pai, a passagem do teu pai não foi nada fácil, e tudo mais, tudo mais. E eu ficava sempre pensando, nossa, será que eu vou conseguir ver ele? Eu ficava falando, pai, fique bem, fique bem, fique bem. Certa noite eu peguei e sonhei. Para mim era muito real. Para mim que eu tava lá e eu falava para ele, eu falei a mesma coisa para ele, falei, pai, fica bem, que aqui tem gente que gosta de você. Fica bem, você não tá morto, a gente tá bem. Para mim que eu vi ele, eu não foi um sonho. E ele tava lá como se ele estivesse se recuperando, sabe? Ele não estava bem, ele estava como se ele estivesse se recuperando num hospital, vamos dizer assim. Eu acho que fica assim, Se portal. se a gente colocar a sua experiência como um marco na sua vida, você acredita que aconteceu para que você se tornasse o que você é hoje? Eu acredito que sim. Para eu me tornar e às vezes até ajudar de alguma forma, ou tentar ajudar as pessoas, igual o meu ex lá, eu tentei ajudar, infelizmente daí o livre-arbítrio não deixa, né? Daí, para me ajudar também, ajudar minha mãe, porque se não fosse isso, a gente estaria bem mal, e ajudou, e acho que ajuda, de alguma forma ou de outra, eu acabo ajudando sim, porque muita gente, na verdade, muita gente, depois disso, começou a pedir ajuda para mim, assim, até financeira, e eu não tenho condições, mas eu consigo. E eles vêm pedir ajuda financeira, ajuda de vários tipos, ajuda para ajuda, igual a minha amiga estava pensando em se matar. Aí já pede ajuda para mim, como se eu não tivesse problemas também, mas no caso, eu pego e vou, e eu pego e ajudo. Às vezes nem eu tenho o que a pessoa precisa, mas eu pego e consigo ajudar.
As pessoas que começam a me ver de outra forma também não entendo por quê e como. Você acredita que a sua experiência lhe transformou melhor, mais empática? Eu acredito que sim. Eu acredito, não, com certeza sim, com certeza. Eu me coloco bem mais no lugar das outras pessoas. Eu penso muito antes de falar qualquer coisa, e se eu falo alguma coisa, eu já peço desculpa. Não era assim, não, não ligava muito para as pessoas, não. Agora, por mais que às vezes eu falo assim, não vou fazer, não vou parar de ajudar, porque ninguém me ajuda. Mas aí a pessoa vem e pede ajuda, eu vou, ajudo, eu não consigo mais ser como eu era antes e ficar omissa às coisas assim que acontecem. A pessoa pede ajuda, eu vou ajudar. Que A não bacana. ser até que ponto isso é bom ou que isso é ruim. Isso é bom, não tenha dúvida. Simara, a gente quer agradecer a você por você ter disponibilizado o seu tempo. Já, afinal de contas, você acabou de chegar do trabalho para dar o seu relato aqui. É, a palavra é mesmo gratidão. E o que a gente gostaria de pedir para você é o seguinte: se você tem alguma coisa para falar, para deixar alguma mensagem, com base nessa experiência que você viveu, na pessoa que você se transformou a partir de então. E o que eu tenho a dizer é que, gente, morte não existe. Existe vida, existe vários ciclos da vida, eu acredito. Então, não precisa ficar triste. Vai ficar porque nós somos egoístas e não queremos ficar sem a pessoa. Mas provavelmente o lugar que a pessoa vai é bem melhor do que aqui. Se for o lugar que eu fui, a pessoa com certeza vai ficar muito feliz. E que cada um ajude da forma que puder o próximo, porque isso daí só faz bem, né? Que bacana. Simária, a gente quer te agradecer muito por você ter disponibilizado o seu tempo. A gente encerra por aqui e muitíssimo obrigada por sua atenção. Nosso canal Eu que ficou agradeço. mais, nosso canal ficou mais rico com o seu relato, Muito obrigada, tá espero bom? ter ajudado. Obrigada. Ajuda sempre. Um abraço e até Outro. mais. Até, tchau. Tchau.